Bom, pessoal, essa é mais uma aula do Transconcursos, o curso preparatório para agências reguladoras. E essa é mais uma aula sobre a Lei 10.233 de 2001, que é a lei mais importante para quem vai prestar o concurso da ANTT. Nessa aula, a gente vai falar sobre as atribuições gerais da ANTT e do que a ANTT pode fazer para atender essas atribuições. Também veremos quais são as atribuições específicas da ANTT no que concerne ao transporte rodoviário e ferroviário. Mais uma vez, eu sugiro que vocês se inscrevam e curtam o meu canal para não perder nenhuma aula. Bom, vamos começar então pelas atribuições gerais da ANTT. Para adiantar, existem atribuições voltadas para a parte de estudos, que são estudos bastante complexos, né? Estudos de demanda, tráfego, tarifa, e atribuições voltadas para a parte burocrática de fiscalização, emissão de atos, normas e revisão tarifária. Então vamos começar. Quais são as atribuições gerais da ANTT? Bom, promover pesquisas e estudos específicos de tráfego e de demanda de serviços de transporte. Promover estudos aplicados às definições de tarifas, preços e fretes, em confronto com os custos e os benefícios econômicos transferidos aos usuários pelos investimentos realizados. Propor ao Ministério dos Transportes, nos casos de concessão e permissão, os planos de outorgas, instruídos por estudos específicos de viabilidade técnica e econômica para a exploração da infraestrutura e a prestação de serviços de transporte terrestre. Ou seja, quando você ouvir uma notícia que o governo está querendo fazer a concessão de 15 rodovias, essa concessão não caiu do nada e ela veio desse plano de outorgas instruídos por esses estudos específicos. Elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias e terminais, garantindo isonomia do seu acesso e uso, bem como a prestação de serviços de transporte, mantendo os itinerários outorgados e fomentando a competição. Editar atos de outorga e distinção de direito de exploração de infraestrutura e da prestação de serviços de transporte terrestre, celebrando e gerindo os respectivos contratos e demais instrumentos administrativos. Aqui. Reunir sob sua administração os instrumentos de outorga para exploração de infraestrutura e prestação dos serviços de transporte terrestre, já celebrados antes da vigência desta lei, resguardando os direitos das partes e o equilíbrio econômico-financeiro dos respectivos contratos. Proceder à revisão e ao reajuste das tarifas dos serviços prestados segundo as disposições contratuais, após prévia comunicação ao Ministério da Fazenda. Ou seja, sem essa prévia comunicação ao Ministério da Fazenda, você não pode proceder à revisão e nem ao reajuste das tarifas. Fiscalizar a prestação dos serviços e a manutenção dos bens arrendados, cumprindo e fazendo cumprir as cláusulas e condições avançadas nas outorgas e aplicando penalidades pelo seu descumprimento. Isso é óbvio, de uma agência reguladora. Autorizar projetos e investimentos no âmbito das outorgas estabelecidas. Adotar procedimentos para a incorporação ou desincorporação de bens, no âmbito dos arrendamentos contratados. Promover estudos sobre a logística do transporte intermodal, aqui já aparecendo o intermodal, ao longo dos eixos ou fluxos de produção. Habilitar o operador de transporte multimodal em articulação com as demais agências reguladoras de transportes. Ou seja, essa habilitação do operador de transporte multimodal vai ser feita com as agências reguladoras de transportes. Promover levantamentos e organizar cadastro relativos ao sistema de dutovias do Brasil e às empresas proprietárias de equipamentos e instalações de transporte dutoviário.
estabelecer padrões e normas técnicas complementares relativos às operações de transporte terrestre de cargas especiais e perigosas. Elaborar o seu orçamento e proceder à respectiva execução financeira. Representar o Brasil junto aos organismos internacionais e em convenções, acordos e tratados na sua área de competência, observadas as diretrizes do Ministro de Estado dos Transportes e as atribuições específicas dos demais órgãos federais. Exercer diretamente ou mediante convênio as competências expressas no inciso 8º do artigo 21 da Lei 9503, de 23 de setembro de 97, ou, como você preferir, o Código de Trânsito Brasileiro, nas rodovias federais por ela administradas. Dispor sobre as infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transportes. Declarar a utilidade pública para fins de desapropriação ou de servidão administrativa de bens e propriedades necessários à execução de obras no âmbito das outorgas estabelecidas. Para que essas atribuições sejam concretizadas, a NTT pode firmar convênios de cooperação técnica e administrativa com órgãos e entidades da administração pública federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tendo em vista a descentralização e a fiscalização eficiente das outorgas. Descentralização está grifado aqui porque é um termo bastante importante na área de regulação e que vai ser bastante estudado nesse curso. Participar de fóruns internacionais sobre a coordenação do Ministério dos Transportes. Firmar convênios de cooperação técnica com entidades e organismos internacionais. Quais são as atribuições específicas para transportes ferroviários? Publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão para a prestação de serviços de transporte ferroviário, permitindo-se sua vinculação com contratos de arrendamento de ativos operacionais. Administrar os contratos de concessão e arrendamento de ferrovias celebrados até a vigência desta lei. Publicar editais, julgar as licitações e celebrar contratos de concessão para a construção e exploração de novas ferrovias, com cláusulas de reversão à União dos ativos operacionais edificados e instalados. Fiscalizar diretamente, com o apoio de suas unidades regionais ou por meio de convênios de cooperação, o cumprimento das cláusulas contratuais da prestação de serviços ferroviários e de manutenção e reposição dos ativos arrendados. Regular e coordenar a atuação dos concessionários, assegurando neutralidade com relação aos interesses dos usuários e orientando e disciplinando o tráfego mútuo e o direito de passagem de trens de passageiros e cargas, e arbitrando as questões não resolvidas pelas partes. Aqui, tráfego mútuo e direito de passagem são dois conceitos bastante importantes para quem estuda regulação na área de ferrovias, e um se opõe ao outro, né? O direito de passagem é basicamente quando uma concessionária deixa a outra passar por sua infraestrutura, e o tráfego mútuo é quando existe um compartilhamento dessa infraestrutura. Quem quiser saber mais sobre isso, dá uma consultada na resolução ANTT 3.695 de 2011. Bom, articular-se com órgãos e instituições dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para a conciliação do uso da via permanente sob sua jurisdição com as redes locais de metrôs e trens urbanos destinados ao deslocamento de passageiros. Contribuir para a preservação do patrimônio histórico e da memória das ferrovias,
em cooperação com as instituições associadas à cultura nacional, orientando e estimulando a participação dos concessionários do setor. Regular os procedimentos e as condições para a cessão a terceiros da capacidade de tráfego disponível na infraestrutura ferroviária explorada por concessionários. A ANTT estimulará a formação de associações de usuários no âmbito de cada concessão ferroviária para a defesa de interesses relativos aos serviços prestados. Quais são as atribuições específicas para os transportes rodoviários? Vamos lá. Publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de permissão para prestação de serviços regulares de transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros. Então aqui já temos que a permissão para o transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros. Autorizar o transporte de passageiros realizado por empresas de turismo com a finalidade de turismo. Então anota aí que para as empresas de turismo é autorização. Também autorização para o transporte de passageiros sob regime de fretamento. Promover estudos e levantamentos relativos à frota de caminhões, empresas constituídas e operadores autônomos, bem como organizar e manter um registro nacional de transportadores rodoviários de cargas. Habilitar o transportador internacional de carga. Publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão de rodovias federais a serem exploradas e administradas por terceiros. Então, as rodovias, para quem está estudando direito administrativo, vão aí estar sobre o contrato de concessão, que é sobre mediante licitação na modalidade concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas por prazo determinado. Fiscalizar diretamente com o apoio de suas unidades regionais ou por meio de convênios de cooperação o cumprimento das condições de outorga de autorização e das cláusulas contratuais de permissão para prestação de serviços ou de concessão para exploração da infraestrutura. Autorizar a prestação de serviços regulares de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Então, esse transporte rodoviário internacional vai ser sobre autorização, que é aquele contrato bastante, na verdade é só uma autorização, né? Dispor sobre os requisitos mínimos a serem observados pelos terminais rodoviários de passageiros e pontos de parada dos veículos para a prestação dos serviços disciplinados por esta lei. Então, só recapitulando, a gente vai ter então a permissão para o transporte rodoviário interestadual, a autorização para transporte de turismo e fretamento e internacional, e a concessão para as rodovias. Esse parágrafo aqui, estamos já acabando. Na elaboração dos editais de licitação, a ANTT cuidará de compatibilizar a tarifa do pedágio com as vantagens econômicas e o conforto de viagem, transferidos aos usuários em decorrência da aplicação dos recursos de sua arrecadação no aperfeiçoamento da via em que é cobrado. Bastante óbvio para uma agência reguladora de transportes. A ANTT articular-se-á com os governos dos estados para o cumprimento no tocante às rodovias federais, por eles já concedidas a terceiros, podendo avocar os respectivos contratos e preservar a cooperação administrativa avançada. Um parágrafo bastante importante. Aqui por último, a ANTT deverá coibir a prática de serviços de transporte de passageiros não concedidos, permitidos ou autorizados. Então,
ela vai fazer essa fiscalização para esses transportes clandestinos. Bom, essa foi a nossa aula. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê na próxima aula. Tchau!